Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô gravando esse vídeo porque por conta de uma resposta que fizeram ao meu vídeo, porque acharam muito grave o que eu disse. Estão falando que os católicos estatistas, nacionalistas, que defendem Estado forte, só estão preparadores do anticristo. É só para dizer que eu mantenho esta posição, tá? A pessoa disse que a DSI, Doutrina Social da Igreja, defende os direitos dos trabalhadores, etc e tal. Não nego, né? Porque eu acredito que o empregador realmente tem que honrar o contrato com o empregado e pagar o que lhe é devido. Eu não sei o que a pessoa está falando aí. Ela acha que eu sou contra a DSI. Não, eu sou católico, tá? Eu defendo a DSI, sim. No entanto, é bom lembrar que a realidade política, ela sempre vai mudando, tá? Hoje, por exemplo, não existe mais a cristandade como eu avisei. E ainda por cima usaram como exemplo moderno o Viktor Orbán, né? E detalhe que ainda elogiaram o regime do careca lá, tá? Aquele careca que nunca abandonou o socialismo, sempre foi socialista e nunca propôs um Estado católico. Às vezes eu não sei porque essas pessoas têm dificuldade de entender o problema do nacionalismo, uma herança totalmente revolucionária, tá? O nacionalismo, ele é tão revolucionário quanto o internacionalismo. Ambos são revolucionários. Então não adianta a pessoa se dizer, por exemplo, anticomunista e ficar defendendo as ideias de um vagabundo que nem o Mussolini, o Vargas e o bigodista austríaco, né, que governou a Alemanha, entre outros aí. Um exemplo da incompreensão da pessoa é quando fala do Tratado de Latrão, onde, olha, a igreja conseguiu sua soberania com terras e não sei o quê. Será que a pessoa não percebe que o Vaticano, depois do Tratado de Latrão, se reduziu a um territóriozinho do tamanho de um parque? Vocês acham realmente que Mussolini ele fez isso com uma suposta reta intenção? Claro, né? É melhor do que ficar numa espécie de cativeiro, como foi a partir de 1871 até o Tratado de Latrão. Talvez tenha sido uma menor. Os clérigos da época entenderam assim. Infelizmente, muitos entenderam também que foi assim. Até elogiaram o Mussolini, sendo que Mussolini, na verdade, ele não passou de um maquiavélico, como todo agente nacionalista, tá? Isto é fato. Aliás, sabe quem amava Maquiavel? Esse autor maligno que é o pai da política moderna. Alguém conhece algum político atual que não siga Maquiavel? Que é uma espécie de, digamos assim, de mestre do amoralismo e das táticas mais desonestas para conseguir alcançar o poder e se manter no poder? Benito Mussolini. Mussolini, ele lamentava que Maquiavel era muito pouco lido na Itália e muito pouco compreendido.
Entende? Eu vou deixar um link na descrição mostrando isso. Mussolini disse que o bom Maquiavel é o autor menos lido e compreendido na Itália. Maquiavel. Agora pergunto, qual a estratégia de Mussolini por trás do Tratado de Latrão? Eu não culpo os clérigos que apoiaram Mussolini à época, tá? Porque, de fato, a Itália estava encurralada entre os liberais maçônicos anticlericais de um lado e os comunistas do outro. De fato, a situação política da igreja naquela época era uma sinuca de bico. Mussolini apareceu como alguém que resolveria esse problema. Né? Quem não apoiaria o Mussolini naquela época? Entre os católicos. Era muito difícil, uma situação complexa que, no entanto, sabemos o que isso se resultou. Mussolini depois foi aliado do Eixo, onde se assumiu um regime, o Eixo que era completamente algo satânico mesmo. O Papa Pio XII sempre atacou o Eixo, nós sabemos disso, sempre criticou. Apesar dele ter elogiado também o Franco para mim está quase, tá? Ele era menos ruim que o Mussolini, mas ele também tem algo de Mussolini aí. Ele foi bem no combate à Segunda República Espanhola, que era anticatólica, de fato. Nesse ponto, talvez seja elogiável. É elogiável, na verdade, né? Eu não sou idiota, né? Eu não sou idiota e preferi uma Segunda República ao regime franquista. No entanto, isso significa que Franco foi bom? Eu acredito que não. Vargas nem se fala, né? Vargas é outro, tá? Que surfou na onda de conseguir apoiadores católicos, porque a República Velha, de fato, também, assim como o regime liberal italiano, também era anticlerical. Mas dizer que Vargas foi bem só por conta ter criado a CLT, que é algo que só serve para sugar os trabalhadores, não serve para mais nada além disso, tá? Foi bom, que deveria ser apoiado, etc e tal, pelo amor de Deus, né? E detalhe que depois, no final, o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra do lado dos aliados. É interessante. Qual era a posição de Vargas, então? Apesar... Eu também... uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, eu não acho que a CLT foi inspirada na Carta de Lavoro, tá? Até porque a CLT consegue ser pior que a Carta de Lavoro. Tem muito mais artigos do que a Carta de Lavoro. Mas vamos a um ponto interessante. Mas vamos ao ponto central da discussão. Tá? Vamos deixar de lado o Careca aí, o Bigodinho, o Franco e essa turma toda de lado aí, né? Victor Orbán também. Esse povo não me interessa tanto, tá? Porque eles fazem parte da contingência histórica e a contingência histórica realmente não me interessa. Apesar de ser útil para analisar os aspectos acidentais da história. Mas vamos ao centro da coisa.
Tá, vamos no aspecto formal da coisa. Aquilo que dá, digamos assim, o ser a essa discussão. A pessoa que buscou me responder, ela disse que, digamos assim, a dialética política atual é entre a globalização e a nação. O globalismo e o nacionalismo. Como se duas coisas revolucionárias. Como se pudesse sair algo bom entre duas coisas revolucionárias, né? O que ele espera? Que saia uma síntese daí? Na verdade, não, né? Porque ele tá do lado dos nacionalistas. E eu não tô do lado de nenhuma das duas coisas. Mas isso já mostra que o nacionalismo, por ser revolucionário, leva a pessoa a pensar de maneira totalmente ideológica. Aliás, o discurso da pessoa é permeado de ideologia, né? Parece que estou ouvindo um marxista falando. O que a doutrina católica nos ensina? Claro, podemos optar pelo mal menor? Podemos. Tá? Quem está nos Estados Unidos ali pode preferir um populista que nem o Trump aí a aquela progressista globalista Kamala Harris. Bem, mas isso é um outro assunto. Eu não estou falando de mal menor aqui. Eu estou falando pura e simplesmente se o nacionalismo é revolucionário ou não, se é ideológico ou não, assim como o globalismo. A minha resposta é que é sim. Se um católico quiser votar no nacionalista com uma menor, beleza. Pode apoiar o nacionalista aí com uma menor, ok. Mas a questão é ser nacionalista e defender o nacionalismo de maneira ideológica. Agora, onde eu quero chegar? A pessoa já mostra que não está defendendo a doutrina católica da maneira adequada. A briga que existe não é entre a globalização e a nação. E nem mesmo o nacionalismo é uma barreira contra o que ele chama de império do mal. O que a igreja ensina, por meio da obra de Santo Agostinho, Cidade de Deus, é que existe uma briga entre a cidade de Deus e a cidade do homem, que é liderada pelo Satanás. É isso que nos é ensinado. Nem os nacionalistas e nem os globalistas estão do lado da cidade de Deus. Os nacionalistas essencialmente trabalham para a cidade do homem. Então a única escolha que sobra é entre o que é péssimo e o que é ruim. Então é esse o ponto. Se a pessoa quiser achar que os nacionalistas são melhores, ok. Isso eu não discuto. Se a pessoa quiser achar que é menos ruim, ok. Agora, ficar defendendo o nacionalismo de maneira ideológica, como ele faz, como se fosse a grande solução, esse é o problema. Tá? Eu não acho que o nacionalismo seja uma solução. Pelo contrário. A história nos mostra, tá? Aqui já estou entrando de novo nas contingências, que o nacionalismo atrasa e muito um país. E no final acaba não favorecendo o catolicismo como era esperado. É só ver a Espanha. É só ver a Espanha. Eu estou dizendo que a Segunda República deveria ter continuado? Não. Claro, óbvio que não. No entanto, o catolicismo afundou, tá? Com o regime franquista depois. Isso é fato. Até o Orlando Fedeli concorda comigo. Mas
Aliás, na verdade sou eu que concordo com o Orlando Fedeli, né? Mas o ponto que eu estou dizendo aqui é o que ele tinha ensinado antes. E não tem como negar. Agora a pessoa vai falar: é um regime nacionalista forte que vai impedir a entrada desenfreada de maometanos, que vai impedir a entrada da gente woke, que vai impedir a agenda da bandeira arco-íris, a agenda de infanticídio intrauterino, né, dos sacrifícios a Moloch e Baal. Então, por isso precisamos de um Estado forte, nacionalista, tipo o do Victor Orbán, que é calvinista. Tudo isso vai ajudar a proteger a tradição católica, é uma espécie de guarda-chuva, né, contra esses males aí. Quem não lembra daquele meme, né, das pautas progressistas, esquerdistas caindo como se fosse uma chuva aí. E para proteger a tradição é necessário esse guarda-chuva aí, né? E quanto tempo essa pessoa acha que o Victor Orbán vai sustentar? E outra, como ele acha que um regime nacionalista implantado agora, vamos supor, entrou alguém tipo um Salazar ali no Brasil. Ressuscitaram o Salazar e colocou ali na presidência do Brasil. Perfeito. O que ele acha que o Salazar vai conseguir fazer? Ele pode impedir a aprovação dessas agendas de livre imigração e favoráveis a pautas progressistas? Ele pode impedir, claro. Ele poderia impedir. Mas ele também não conseguiria aprovar quase nada. Por quê? Porque a população já não é mais católica. Aliás, se aparecer um Salazar concorrendo à presidência, ele nem vai ser eleito. Ele nem vai conseguir ele nem vai conseguir ser aprovado. Aliás, alguém que nem ele nem sequer arriscaria se candidatar. Tá? Muito difícil. Com uma população que ouve funk, que assiste imoralidades, que não lê nada, tá? O brasileiro médio mal lê a manchete de uma notícia, a gente vai ler livro ou coisa assim. E que vive naquele leve vantagem. Você acha mesmo que o nacionalismo vai resolver esses problemas? Qual o incentivo que a pessoa tem entendeu? De querer um regime nacionalista? Isso não vai acontecer. E um regime nacionalista não vai resolver o problema do Brasil. Tá? Então pode esquecer. Aliás, digo mais, foram os regimes nacionalistas que afundaram a Europa onde ela está. Tá? Foram eles. Porque se não fosse um idiota, um imbecil, que nem o bigodinho aí, de querer se expandir, porque o nacionalismo cedo ou tarde leva a isso, tá? Basta ver o que o Putin tá fazendo, tá? Querendo tomar parte da Ucrânia ali. Um país que já tinha sido consolidado como tal. Aí depois o Putin vai querer ali invadir. E como também se a China não tivesse interesse em fazer as suas expansões. Porque o nacionalismo, no final das contas, leva a isso. Começou ali com o bigodinho austríaco. Tá? Que, aliás, a pessoa que me respondeu elogia, né? Eu já vi publicações dele no Facebook elogiando o bigodinho austríaco aí. Então, ele defende
regimes que supostamente defendem a soberania nacional, mas que não respeitam a soberania nacional dos outros. Fica essa contradição aí. Então, se não fosse uma porcaria de regime nacionalista, não teríamos essa situação que nós vivemos hoje, tá? Isso é fato. Isso é fato. Mas, e qual é a minha posição sobre tudo isso? A minha posição, meus amigos, é o pessimismo político quase total, tá? Eu não estou aqui para defender regime liberal nenhum, tá? Não estou aqui para defender regime liberal nenhum. Eu acredito que o católico ele deva brigar pela redução do Estado na medida do possível, sim, tá? Defender Estado forte é contraproducente. A pessoa que me respondeu já havia defendido o voto no Ciro Gomes, tá? Então, imagina um Estado forte nas mãos de pessoas que não são católicas, que são hostis ao catolicismo, tá? E depois eu vou usar tudo isso contra os católicos. Na prática, não estou dizendo que ele quer isso como fim, tá? Então devemos exercer a nossa caridade aqui. Mas eu quero dizer que na prática é o mesmo que entregar armas e munição ao inimigo, tá? Imagine, assume alguém nacionalista, alguém que quer Estado forte aí, mas vamos supor que ele quer favorecer o catolicismo com isso. Só que depois ele sai do poder e entra um presidente anticatólico no lugar. Então é basicamente isso. Na prática é basicamente isso que ele quer. Tá? Essa mesma pessoa também que acha que o Daniel Ortega e o Hugo Chávez, e o Nicolás Maduro, né, estão fazendo algo de bom. Porque ele também já elogiou o Hugo Chávez. Por quê? Porque o Hugo Chávez é contra o Estado de Israel. Tá? Justamente por conta disso. Como se Hugo Chávez como se os sionistas e os antisionistas, esses dois lados, não fazem parte de uma mesma narrativa revolucionária, né? Como se tivesse um lado bom nessa briga entre dois maus, né? Nós devemos ser mero espectador dessa briga e agir de acordo com as circunstâncias. Mas, no geral, não temos partido para tomar. Tudo bem? Então, não devemos nos iludir. O mundo é do maligno. Os reinos desse mundo pertencem ao maligno. Como é que nós podemos apoiar um Estado forte com pessoas anticatólicas governando? Com pessoas que não estão do nosso lado. Tem o Victor Orbán, tem não sei quem. Eles não estão do nosso lado. Tá? Eles não estão do nosso lado. Eles estão seguindo apenas o discurso de Maquiavel, como Mussolini seguiu. Um autor que Mussolini tanto apreciava, né? Conseguiu enganar muita gente, inclusive papas. Mas hoje, com as informações que nós temos e usando a nossa razão, bom lembrar que Deus nos deu inteligência para raciocinar, tá? Nós sabemos quem ele foi de verdade. Foi um agente do maligno também. Tá? Um pragmático que seguiu bem a estratégia de Maquiavel. E
seguir, como também outros seguem. Mas eu paro por aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo.